Glória a Deus. Maravilha. Mãos sobre a palavra, vamos pedir graça ao nosso Deus, sentado mesmo. Pai, queremos em nome do seu Filho Jesus Cristo entregar a Ti essa mensagem que o Senhor colocou em nosso coração nesta noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, fale de forma poderosa, Pai, para que possamos entender e compreender qual é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Espírito Santo, fale através de mim, e que não seja eu a ministrar, mas que seja o Teu Espírito. Fique à vontade no nosso meio, Pai, pois nós nos colocamos inteiramente aos Teus pés, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Jesus saiu da sinagoga e foi 4:38. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. E estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou impondo as mãos sobre cada um deles. Além disso, e de muitas pessoas saírem demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Vamos à introdução da palavra. Sabemos que, biblicamente, Simão Pedro foi um dos discípulos mais tratados por Jesus, tendo o seu jeito irreverente, muitas das vezes ocioso. Mas o que podemos dizer é que, apesar de todos os problemas de Pedro, ele nunca deixou de estar com o Mestre. Isso mostra o quanto Pedro se preocupava em fazer a obra e se dedicar a ela. Como eu estava dizendo no início deste culto, amados, o que nós temos que valorizar, né, é a partir do momento que temos em si o encontro verdadeiro com Deus. E Pedro, apesar do seu jeito bronco, apesar do seu jeito muitas das vezes ignorante, com palavras e pensamentos e até atitude, nós vemos numa certa feita que Pedro, ele era tão bronco com determinadas coisas que até as crianças incomodava Pedro. Numa certa feita, Pedro, ele vai repreender as crianças, e sabe lá que tipo de repreensão é essa? Porque se a gente for ao pé da letra da palavra repreensão, a gente pode em si imaginar determinadas e mais determinadas coisas. Mas a palavra de Deus diz que Jesus repreende a Pedro, dizendo: deixa as crianças, porque delas pertence o reino. Então, nós vemos que Pedro, muitas das vezes, ele era ocioso, como eu acabei de dizer. E por que a palavra ocioso? Porque muitas das vezes Pedro falava sem raciocinar. Pedro, ele não pensava nas palavras que saíam de sua boca. Ele acabava muitas das vezes se atropelando, até mesmo naquilo que ele já tinha afirmado como certeza. Por exemplo, Jesus, uma vez interpelado pelo próprio Pedro, escuta Pedro dizendo: Senhor, eu não abro mão de ti por nada, eu não saio da tua presença, eu jamais te abandonarei. E aí Jesus vira para ele e fala: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então veja que Pedro está falando de algo que ainda não tem certeza. Pedro está falando de algo que ainda está com dúvida. Mas o que me chama a atenção em Pedro, irmãos, é que Pedro, mesmo com a sua ociosidade, mesmo com seus problemas de caráter, mesmo com suas lutas pessoais, Pedro não sai do lado de Jesus. Pedro não sai. Em todas as cenas dos sinóticos de Mateus a João, Pedro está do lado de Jesus. Em um determinado momento,
a Bíblia diz que Pedro, ele vai negar, mas está junto. Nega, mas estava presente. Aonde estavam os outros discípulos quando Jesus estava apanhando no Sinédrio? Aonde estavam os outros 12 discípulos? Diga-se de passagem que Judas está a se suicidar-se. Mas aonde estavam os demais discípulos? Onde estava Tomé, por exemplo? Onde estava Mateus? Aonde estavam os demais? A Bíblia diz que somente acompanhava a multidão, observando Jesus apanhando Pedro, e foi interpelado. O que você está fazendo aqui? Você parece com ele, você é um dele. Negou, mas estava presente. Veja que Pedro está presente em tudo, mesmo com suas falhas. E por que isso, pastor? Por que Pedro está presente? Porque a presença de Jesus. Pedro, ele sabia que a presença de Jesus era o motivo que fazia ele viver, era o motivo que fazia ele respirar, era o motivo que fazia ele caminhar, era o motivo que fazia ele estar de pé, era o motivo que fazia ele estar vivo. A presença de Jesus. É como eu disse no começo, o salmista no capítulo 42 vai dizer: por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Veja que quem dá a resposta ao próprio salmista não é Deus, é ele mesmo. Ele mesmo ora e ele mesmo se responde. Ele vai orar: por que está batida a minha alma? Depois ele diz: espera em Deus. Veja que é uma briga dentro dele. Por isso que Paulo em Coríntios diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo, eu acabo fazendo. Está sempre diante de mim. É uma guerra, uma briga. E Pedro, ele tinha essa briga entre a carne e o espírito. Uma hora Pedro estava bem, outra hora ele estava mal. No mesmo tempo que ele dizia que estava junto, daqui a pouco ele já estava irado. No mesmo momento que Pedro liberava uma palavra para Jesus, dizendo: para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? É o mesmo Pedro que do nada agarra o braço de Jesus e diz: tu não pode ir para a cruz. Esses somos nós, irmãos. Eu estou falando de nós, eu estou falando de mim, de você, porque nós somos assim, irmãos. Uma hora a gente está intensivo, uma hora a gente está sentindo presença, uma hora a gente está entrando no santuário, mas num piscar de olhos a gente já está lá na porta de novo, tendo que lavar as mãos e sacrificar o cordeiro. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Casa já fala de lugar de intimidade. Muitas das vezes estamos dispostos a servir, guerrear, lutar tão intensamente que acabamos nos esquecendo do lugar de intimidade. Veja que Pedro está fazendo a obra ao lado de Jesus, mas alguém dentro da casa de Pedro está morrendo. Então a gente vai tipificar a palavra. A palavra casa fala de lugar de intimidade. Então você vai tirar Pedro, ou melhor, você vai tirar a sogra de Pedro da cena e você vai colocar seu ministério. Você vai tirar a sogra de Pedro e no lugar da sogra de Pedro você vai botar a tua salvação. Então muitas das vezes a gente está do lado de fora guerreando, sendo que nossa salvação está com febre, está morrendo. Então Jesus, oh glória a Deus, eu amo Jesus por quê? Porque Jesus, ele conhece mais o lado de dentro do que o lado de fora. Jesus nunca esteve interessado naquilo que você tem do lado de fora. Você não está aqui na igreja porque você tem algo do lado de fora. Ah, pastor, eu tenho uma conta bancária recheada, eu tenho os bens. Deus nunca esteve interessado nisso. Deus sempre esteve interessado naquilo que está do lado de dentro, naquilo que está no dentro da intimidade. E aí, Deus está vendo a dedicação de Pedro. Jesus está vendo Pedro guerrear. Jesus está vendo Pedro ajudar os pobres. Jesus está vendo Pedro levantar quem está caído. Jesus está vendo Pedro somar, aprender, crescer. Mas algo
dentro da casa de Pedro estava errado. Olhe para mim, olhe para mim. Algo estava. Quantos estão nessa mesma situação? Quantos estão botando uma farda de obreiro? Quantos estão botando uma farda de missionária? Quantos estão vestindo uma farda de pastora? Quantos estão vestindo uma farda de pastor? Mas que no lugar de intimidade existe uma enfermidade. Quantos estão dizendo, porque Deus, porque é o Senhor? Quantos estão segurando o microfone? Quantos estão aí querendo bancar a sabedoria? Mas o seu lugar íntimo está adoentado. E como eu percebo que algo está de errado na minha vida, pastor? Quando Jesus para a obra que eu estou fazendo. E vai ter muitas pessoas que só vão parar para ser curadas quando Jesus parar o ministério dela. Por quê? Porque por ela mesma ela não para. Então Jesus entra e fala, vai parar, porque eu prefiro que você pare. Por isso que quando você vê alguém que tem um ministério do nada, que não é do nada, a gente diz do nada, mas você vê alguém ali na obra e do nada parou, perdeu, saiu. Aí você diz, poxa, do nada. Não é que é do nada, é porque já existia uma enfermidade que ninguém via. Já existia uma enfermidade que ninguém via. Pedro estava do lado de fora guerreando, mas ninguém sabia que dentro de casa tinha alguém doente. É a mesma coisa de Naamã. Naamã é guerreiro, é valoroso. Naamã é general de batalha, mas está enfermo. Naamã é reconhecidíssimo, tem muitos reconhecimentos. Olha aqui, se você está ligado espiritualmente, você vai entender. Naamã tem teologia, Naamã tem hermenêutica, homilética, tem currículos. Naamã é aquele que expõe seus certificados, fala bem, é extrovertido, mas todo dia que chega em casa está cheirando mal, está doente. Tem muita gente na obra de Deus assim. Tem muita gente que está aí querendo bancar uma coisa, sendo que no lugar de intimidade tem uma enfermidade. Pedro estava servindo, estava fazendo a obra, mas no lugar de intimidade ele tinha um problema. Quem olhava para Pedro talvez não percebesse, pois sua postura era forte. Pedro era um homem que não demonstrava suas fraquezas, que talvez não expunha a sua intimidade a qualquer um, mas que tinha em si um problema lá dentro. Irmãos, se você vê o histórico de Pedro, eu estou lá com um livro muito bom falando a respeito de Pedro, e ali vai dizer que Pedro era um homem robusto, forte. Dizer que Pedro, a mão de Pedro era uma mão calejada de trabalho. Pedro tinha uma expressão fechada. Pedro não era daquele que ficava conversando, chorando, que ficava contando sua vida para os outros. Pedro era aquele homem reservado, forte. Em momento você vê na Bíblia Pedro mostrando ou demonstrando fraqueza. Você vê sempre Pedro ali, incisivo em suas palavras. Mas Jesus já tinha visto que dentro da casa de Pedro tinha algo errado. Está entendendo, irmãos? Tinha algo errado no lugar de intimidade. Às vezes a gente quer mostrar fortaleza em tudo que a gente faz, mas só Deus sabe o que nós estamos vivendo aqui dentro. Forte não é aquele, grave isso aqui,
Grava essa frase, pelo amor de Deus. Forte não é aquele que tenta esconder suas fraquezas, mas é aquele que busca recursos para vencê-las. Pastor, aonde o Senhor deixa fixada essa mensagem do Senhor? É claro que eu te dou. A Bíblia diz que a menina que foi levada como escrava, ela vai dizer: quem me dera se o Senhor conhecesse a um profeta que tem lá em Samaria. Quem me dera se o Senhor soubesse quem é. A Bíblia vai dizer que quando a menina fala isso para ele, o que ele vai fazer? Ele vai buscar um recurso. Naamã vai direto? Não, ele vai até o seu rei e vai dizer: me viabiliza a possibilidade de chegar onde eu quero chegar. Meu Pai, Jesus, eu quero que o Senhor me possibilite. A palavra de Deus vai dizer em Neemias, que Neemias, ele antes de pegar e sarar o seu povo, fazendo uma grande obra, ele vai até o seu rei, e o rei pergunta: o que você precisa? Ele diz: me dá cartas, me dá recursos. Então forte não é aquele que tenta guerrear suas guerras sozinho. Forte é aquele que busca recursos, é aquele que sabe aonde vai. A Bíblia diz no livro de Esther que Esther está perecendo junto com o povo. Então ela diz: eu vou jejuar, porque eu sei aonde eu vou. Eu sei aonde eu vou. Alguém pergunta: aonde tu vai? A Bíblia diz que ela diz: eu vou entrar na presença do rei, e se eu perecer, e se eu cair, eu caio, mas eu vou buscar recursos. Eu não vou ficar parado, eu não vou morrer. Eu quero liberar uma palavra para alguém aqui, irmãos. Você precisa buscar recursos. Você precisa buscar recursos. Pastor, mas vão falar que eu estou buscando recurso. Busca. Essa semana alguém falou assim para mim: pastor, eu sou de um outro ministério, mas toda vez, pastor, que o negócio está crítico para o meu lado, eu sei aonde eu vou. Aonde tu vai, irmã? Eu corro para unção renovada. Eu vou para lá, eu vou assistir culto, eu faço campanha, me renovo. E aí, pastor, depois que eu me renovo, eu volto para o lugar de onde eu estava. Você tem que saber onde você busca seus recursos. Você tem que saber aonde você tem água para você beber. Pastor, que doideira é essa que o senhor está dizendo, meu pastor? Eu estou dizendo que Deus manda Elias ir para Querite. Chega em Querite, a fonte de Querite seca. A fonte de Querite seca, e Deus fala: agora você vai mudar de fonte. Você vai para outro lugar. Você vai lá para Sarepta. Chega lá em Sarepta. Eita, meu Pai do céu, tem uma crise danada, uma guerra danada, mais uma viúva. Eu vou aplicar isso aqui, olha que doideira. Chega lá em Sarepta, quem está lá? Uma viúva. E ele pergunta para a viúva: olha, eu estou com sede. A viúva olha para ele e fala: a minha situação é pior do que a tua. Por quê? Porque eu só tenho um bocado de farinha, eu só tenho um negócio de um azeite lá. Eu vou untar um bolo para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Aí ele diz: não, em vez de você fazer para você, você vai fazer para mim primeiro, porque Deus vai dar recursos. Pastor, não entendi nada. Quando você busca recursos no lugar que Deus te orienta a buscar, aleluia, Deus improvisa o cenário. Por quê? Porque talvez ele esperava chegar lá e encontrar alguém de condição. Não, porque quem ajudou Elias estava numa situação pior do que a dele. Por quê, pastor? Porque Jesus faz assim. Jesus pega o pequeno para ajudar o grande, para mostrar que Ele é Deus poderoso. Então fale com alguém: nunca menospreze um pequeno, porque amanhã Deus pode botar o pequeno para ajudar.
Você pensou que eu não ia pregar a palavra só porque a igreja está vazia? Ah, pelo amor de Deus. Você tem que buscar recurso. Você tem que buscar o recurso. Não, eu vou buscar, eu estou fraco, eu vou buscar. Quando Jesus ele diz para os seus discípulos: pedir, dá-se-vos-á, ele não está falando de bênçãos materiais. Ele está falando de buscar no céu. Porque vai ter momento que você não vai poder contar nem com a pessoa que está dormindo do lado da tua cama. Porque você vai confessar para ela o que você está passando e ela não vai entender. Você está entendendo ou não? Quantos soldados Davi tinha? Quantos soldados Davi tinha? Davi se disponibilizava de um exército vigoroso, forte, guerreiro. A palavra de Deus diz que Davi tinha homens de Deus, profetas de Deus. A palavra de Deus diz que Davi poderia contar com a estola sacerdotal. Davi poderia consultar a hora que ele quisesse o urim, o tumim, a pedra de jaspe. Poderia dobrar seus joelhos, orar, entrar no santuário. Só que chega uma hora que Davi escreve no livro de Salmo, capítulo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Por que ele fala isso? Porque Davi está sozinho. Mas Davi está sozinho, acompanhado de muita gente. Vai ter momentos que você vai ter muita gente te cercando à tua volta, mas nenhuma delas vai poder fazer nada por você. Porque aquilo que compete a Deus fazer, o homem não vai conseguir. Quantas vezes eu já olhei desesperadamente para minha esposa, para ver se ela tinha algo de Deus para mim. Quantas vezes eu entrei aqui na igreja, pelas portas, eu disse: algum obreiro vai me abraçar, alguém vai me mandar uma mensagem no Facebook, no WhatsApp, e nada. Eu falo: a Deus, e agora? A Bíblia diz que Elias se sente sozinho, ele vai dizer: todos morreram, só eu fiquei. Aí Deus responde: não, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos. Irmãos, vai ter momentos que você vai se sentir sozinho. Porque, agora olha aqui: e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. E pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Agora a pergunta é: Pedro, olha para mim, Pedro tinha consciência que sua sogra não estava bem? Sim ou não? Claro, era a casa dele. A Bíblia vai dizer que Jesus entra na casa de Simão. Oh, meu pai. A sogra está doente dentro da casa, que era dele. Então Pedro já sabia. Agora a pergunta é: por que Pedro não pede a Jesus? Hein, Wagner? Por que Pedro não vai direto a Jesus e fala assim: minha sogra está doente? A Bíblia está dizendo: e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Por que Pedro não pediu? Porque Pedro talvez não sabia que enquanto ele servia alguém dentro do lugar de intimidade, alguém estava à beira da morte. Entendeu ou não? Enquanto Pedro guerreava do lado de fora, ele não sabia que algo dentro estava morrendo. Por isso, irmãos, eu quero deixar uma meditação aqui com você. Haverá momentos, irmãos, em que você tem que ter um momento a sós com Deus. É aquele momento que você vai dizer não para algumas pessoas e vai passar a cuidar um pouco mais de você. Eu vim trazer uma mensagem e dizer para você: cuide um pouco mais de você.
dê um pouco mais de atenção para você. Porque às vezes você está tão preocupado em socorrer os outros e você mesmo está morrendo. Se tiver que parar um pouco, pare. Não estou dizendo retroceder, eu estou dizendo parar um pouco para cuidar um pouco desse teu coração. Cuidar um pouco daquilo que está dentro. Por quê, pastor? Porque a hora que tu cair, até aqueles que talvez tu ajudou não se lembrará mais de estender a mão para você. Então para um pouco. Tira um pouco. Pastor, o senhor já passou por momentos, já, e sendo pastor. Sabe aquele momento que é tempo de você não responder certas coisas, de você não orar por certas coisas? Sabe aquele tempo que é só você e Deus? É esse tempo que eu estou falando. E se preparar, por quê? Porque vai ter pessoas que vai te julgar, vai te bater, não vai entender. O que, pastor? Que você está no tempo de curar suas feridas. Ah, mas dizia a canção que enquanto você guerreia lá, Jesus guerreia cá. É? Cuidado, porque Jesus ele é capaz de parar a obra para que você desça. Pastor, Jesus faz isso? Faz. Claro que faz. Posso te provar ou não? A Bíblia vai dizer que Davi erra. Erra ou não erra? Erra. Davi falha. Falha ou não falha? Falha. A casa de Davi está bagunçada ou não está? Tá. A Bíblia diz que a casa de Davi tem um irmão que se deita com a própria irmã e comete incesto. A Bíblia diz que Absalão quer matar e mata Aminon, o próprio irmão. Olha a bagunça. Aí sabe o que Deus permite? Que Davi vá para o Rio Jordão. Rio Jordão significa aquele que desce. É a mesma comparativa com Jeremias capítulo 18. E Jeremias não foi a casa, não, desceu a casa do oleiro. Porque foi, eu posso fazer isso aqui, ó. Fica aqui, evangelista, por favor. Ah lá, fica aí, né? Olha aqui, olha a diferença. Estou indo ao evangelista, mas olha a diferença. Estou descendo ao evangelista. Então, e desceu a casa do oleiro. E Davi desceu o Rio Jordão. Oh glória. Aquele que, para poder a casa ser organizada, Davi teve que fazer o quê? Descer. E no meio do processo daquele que desce, existe alguém que taca pedra. No meio do processo daquele que desce, existe aquele que xinga, que fala mal. Pois a Bíblia diz que Davi é xingado, recebe pedrada, enquanto está o quê? Descendo. Está entendendo o processo daquele que desce? Mas aquele que desce também sobe. Está escrito no livro de Mateus capítulo 5. Bem-aventurado são os humilhados, porque após ser humilhado será. Davi teve que descer para que Absalão morresse, e somente Absalão morrendo viabilizaria o retorno de Davi. Pegou não? Pegou não? Eu vou te explicar. Absalão teve que fazer o quê? Davi sentiu a morte do seu filho, sim ou não? Filho fala também de intimidade. Tem coisas íntimas que vai ter que morrer para que você volte de novo a subir. Uhul! Maravilha! Esses dias eu estava falando com os varões, os irmãos lá no monte, que eu estava lendo uma palavra, né? Ali no livro de 1 Samuel,
Quando Deus dá uma ordem a Saul dizendo assim: você vai até Agaque e você vai matar homens, mulheres, crianças e animais. Que Deus é esse que manda matar criança? Que Deus é esse que manda matar um animal que é irracional e não tem culpa de nada? Aí eu fiquei pensando, falei, o Senhor vai ter que me dar essa resposta. O que as crianças, até criança de colo, o que a criança de colo tinha a ver com isso? Aí ele me chamou, vem cá, cabeção, vem cá. Eis-me aqui, Senhor. Ele falou, preste atenção com cuidado. Quando Samuel chega e vê Agaque vivo, ele saca a espada e decepa a cabeça de quem? De Agaque. Agaque era o maior, mas as crianças cresceriam depois. Presta atenção. Comparativo, dentro da mesma palavra, a Bíblia vai dizer que o filho de Golias, qual era o nome do filho de Golias? Esbimenobe. Sabe da história que Davi corta a cabeça do pai. Então ele cresce, pequeno, cresce. Davi matou meu pai, até que ele cresce, pega uma lança e no meio de uma guerra, quando Davi fraqueja, a Bíblia diz que Esbimenobe vai matar Davi. Não entendeu? Por que Deus mandou matar a criança? Pega essa aqui. Deus não só manda matar coisas grandes, mas manda matar também coisas pequenas, que às vezes você diz não tem nada a ver, mas as coisas pequenas também crescem e depois podem vir a querer te matar. A ordem do Senhor nesta noite é: mata enquanto está pequeno, para que depois não venha crescer e venha querer arrancar a tua vida, venha querer atrapalhar teu ministério. O Senhor mandou vir aqui entregar para alguém que quiser receber, recebe, mas a ordem é: mata também o que é pequeno, mata as coisas que tu acha que não tem nada a ver, as coisas que tu diz é pequenininho, não tem problema um palavrãozinho, não tem problema uma mentirinha, não tem problema uma amizadezinha, e Deus está dizendo: mata o cabeça, mas arranca também a raiz. Fala para alguém aí, fala assim: arranca a raiz. Você pode pegar, matar uma árvore, mas se tu não arrancar a raiz dela, ela vai crescer de novo. Enquanto você não matar essa raiz, a raiz desse problema, ele vai sempre te atormentar. A febre é um início de infecção, e se não tratada pode até levar à morte, tipificando que a sogra de Pedro fosse algo dentro dele que precisava de cura, ser tratado, receber uma atenção especial. Muitas das vezes estamos com uma infecção espiritual dentro de nós, mas não conseguimos identificar, porque estamos tão preocupados em mostrar força, mostrar que somos invencíveis e que não precisamos de mais nada, que podemos ajudar, levantar pessoas, quando dentro de nós algo não está funcionando da maneira correta. Olha para mim, a febre, ela não indica a doença, ela indica que algo está errado. Então, isso aqui é mensagem, irmãos.
para ser compartilhada, pelo amor de Deus. Então ninguém morre do nada. Antes de morrer espiritualmente, Deus dá os sinais. Por exemplo, você teve uma febre do nada. Você não sabe se é garganta, se é ouvido, você não sabe se é o rins. Se você não sabe que é infecção de urina, a febre é o prenúncio para te levar para onde? Então, olha como Deus é inteligente. Já pensou se a gente tivesse um problema de infecção sem ter febre? A gente nunca iria descobrir até estar morto. Deus é tão inteligente que para poder alertar o ser humano que algo não está bem, Ele permite vir a febre. Eu tenho certeza que você nunca ouviu uma mensagem como essa. Aí quando você vai no hospital, o médico fala: tem que fazer um exame de urina, porque eu não sei o que é. Quando você sente febre, aí a febre espiritual, tu vem na igreja, aí o Senhor te examina, tu senta para ouvir uma palavra como essa, no meio da palavra o médico sopra no teu ouvido. Sabe qual é o problema? É a cervejinha. Não larga. Sabe qual é o problema da febre? É a fofoquinha. Sabe qual é o problema da febre? É o probleminha pequeno. Ah, Senhor, o que eu preciso fazer para tirar essa febre? Eu vou te passar um anti-inflamatório. Qual é, Jesus? Um anti-inflamatório. Vai jejuar, vai ler Bíblia, vai obedecer a palavra do homem de Deus, e a infecção será curada. Quando algo que não revelamos não está funcionando da maneira certa, corremos o risco de sofrer uma infecção generalizada. Então vamos lá. Alguém que sofre uma infecção numa parte do corpo, se ela não cuidar bem, vem a infecção generalizada. É quando essa infecção toma todo o corpo. Entendeu ou não? É quando toma todo. Você vai esperar essa infecção tomar conta de todo o teu corpo? Vai. Para você querer reagir? Vai. Para você buscar recurso? Vai. É isso mesmo? Eu vim dizer para você que ainda dá tempo. Dá tempo de você cuidar desse problema no lugar da sua intimidade. Ainda dá tempo. E o tempo que eu falo não é do Cronos. O tempo que eu falo é do Kairos. Ainda existe o tempo de Deus para você se cuidar e se curar. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 31, a partir do 31 diz: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era como autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a nos destruir? Eu bem sei quem tu és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Jesus parou tudo para ir até a casa de Pedro. Às vezes não compreendemos o porquê Jesus permite que tudo em nossa vida, ou porque a porta se feche, ou porque as coisas não dão certo, ou porque algo não flui. Às vezes será necessário parar tudo para que o problema íntimo seja revelado. Quando Jesus parou tudo, o problema foi revelado. Havia algo no lugar de intimidade de Pedro que não estava funcionando corretamente. Versículo 39: e inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e a esta o deixou,
E levantando-se logo, o servia. Inclinando-se, Jesus identificou o problema. Inclinando-se sobre ela. O que Jesus fez? Se inclinou sobre ela e curou. E quando ela levantou, o que ela fez? O que ela fez? Espera aí, irmãos. Ela levantou e fez o quê? Às vezes você fica preocupado, irmãos, em perder aquilo que Deus já te deu. Só que se Ele te deu, não vai ser um problema no meio do caminho que vai arrancá-lo. Depois que ela levantou, imediatamente ela fez o quê? Passou a servir. Isso significa que Pedro tinha algo dentro de casa que não estava servindo. Eu vou até tomar uma água aqui, seu Sebastião, depois dessa. Olha aqui para mim, evangelista. Levanta a tua mão direita. A tua mão direita te serve para alguma coisa? Claro que serve. Agora pensa, você ter algo que serve e está inutilizado. Pedro tinha uma sogra que estava disposta. Tem coisas que a gente está deixando morrer na nossa vida e que pode nos servir muito bem, minha pastora. A sogra estava morrendo. A sogra de Pedro morrendo em casa. A mulher estava doida para fazer o quê? Servir. Quando ela é curada, ela serve. Quando ela é curada, ela levanta. Se você tipificar as duas palavras, a Bíblia vai dizer que um centurião tem um servo também dentro de casa morrendo. Isso aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra de Deus. O centurião tem um servo dentro de casa morrendo. Sabe o que é que ele faz? Ele não fica em casa. Ele vai atrás de Jesus e diz: ó Senhor, eu tenho um servo em casa padecendo, eu tenho um servo em casa morrendo, mas se o Senhor mandar uma palavra, o meu moço será curado. Por quê? Porque que o centurião, ele vai buscar recurso. Porque se a Bíblia é centurião, a Bíblia, ela vai explicar que centurião é um chefe de 100 homens. Oh glória! Mas o centurião sabia que se um parasse a obra, todos parariam. Então ele diz: eu vou buscar recurso para o que está doente, porque o menino que está doente também serve, ele também é servo. Paulo, ele vai dizer que todos nós somos membros de um só corpo. Existe dedo, existe cabeça, existe orelha. Se um só membro do corpo parar, todo o corpo vai sentir. Algo estava errado com dentro da casa de Pedro, e Pedro não estava dando atenção. Mas Jesus diz: parou a obra. Eu vou levantar quem está parado. Por que, Pedro? Porque enquanto você guerreia do lado de fora, a tua sogra vai guerrear do lado de dentro. Se é para Jesus, aplaude com alegria. Então, irmãos,
Nunca deixe ou nunca desvalorize as coisas que estão dentro, porque as coisas que estão dentro vão garantir a tua vitória enquanto você está fora guerreando. Eu termino aqui. Em outras palavras, toda a atenção de Jesus se voltou para aquela situação. Graças a Jesus. Fala, graças a Jesus. Fala, graças a Jesus, que às vezes me para cuidar. Tá entendendo? Então nunca reclame se às vezes Jesus te parar. Nunca reclame se às vezes Deus te dá um stop. Para. Senta um pouco. Vai ser ministrado. Ouve a palavra. Tá entendendo? Não põe a mão na cabeça de ninguém. Não é tempo de profetizar em ninguém. Não é tempo de falar. É só tempo de ouvir. Existe um tempo que a gente tem que ser ministrado. E eu me lembro aqui agora que uma vez eu estava passando uma situação tão difícil aqui na Unção Renovada. Não sei se a pastora se lembra. E um dia eu falei assim: eu preciso assistir um culto. Lembra disso? E eu entrei dentro do meu carro, não para me matar, irmãos. Não para fazer nenhuma besteira. Eu disse: eu preciso sentar para ouvir. E eu fui num culto numa igrejinha simples lá em Cabo Frio. Sentei, irmãos. Tinha um pastorzinho lá, já senhor de idade. Uma palavra simples, mas que entrou na minha alma. Porque eu tinha que sentar para ouvir. Quantas vezes aqui mesmo eu passei o microfone para alguém. Falei: prega hoje. Porque eu tenho que sentar e ouvir alguma coisa. Às vezes Deus nos para, seu Sebastião. Aí a gente fala: pô, a porta se fechou, tá tudo dando errado. Porque é tempo de parar. Não é tempo de guerrear mais. É tempo de parar. Termino aqui. Jesus repreende o problema. E enfim a sogra de Pedro é curada. Depois de curar, ela levanta, volta a servir a todos que estão na casa. Ela serve a todos que estão aonde? Todos que estão. Então peraí, eu vou aplicar isso aqui. Pode, pastor? Eu tava. Eu tô desde terça-feira sem vir aqui na igreja, irmãos. Eu tô na obra. Peraí. Todos estavam aonde? Então peraí, muita gente entrou dentro da casa. Ela levantou para servir? Peraí, calma. Então a casa estava cheia? Conjecturando aqui. Será que todos que entraram dentro da casa foram para ver a cura? Ou foram para testificar que ela estava morrendo? Hein? Hã? Pastor, que é isso? Lucas capítulo 8 vai dizer que muita gente estava dentro da casa de Jairo. E quando Jesus chegou, disse: tá todo mundo para fora, só vai ficar o pai e a mãe. Por quê? Porque tinha muita gente dentro da casa que não estava chorando verdadeiramente. O choro não era verdadeiro. Muita gente entrou dentro da casa de Pedro, mas não foi para ver a cura da sogra, foi para testificar: tá morto mesmo, vai dar errado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus cura a sogra, ela fala: pode ter entrado dentro da minha casa para ver minha morte, mas eu vou
servir. Livro de Salmo, capítulo 23. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Ei, eu quero liberar uma palavra aqui para você. Tem gente no lugar de intimidade que está aplaudindo o momento de febre, o momento de crise, mas eu profetizo que a hora que Jesus se inclinar para você e te curar, tu vai levantar com um culto de ação de graça e vai dizer: vem comemorar minha vitória, vem cantar o hino da... Muita gente no ano de 2020 disse que tu ia morrer, teu ministério ia morrer, tu não ia crescer, tu não ia ser feliz, mas hoje o Senhor me toma para te dizer: pode preparar a mesa, porque tu vai servir quem disse que tu ia cair, vai servir quem disse que não ia dar certo, vai servir quem apontou o dedo dizendo não tem ministério. Livro de Salmo, capítulo 3, Davi vai dizer: muitos, Senhor, são os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, mas tu, Senhor, és aquele que levanta a minha cabeça, és o meu escudo. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz no livro de Samuel que Davi manda os seus homens levantar um escudo e botar a estrela de Davi na frente. Em Mateus vai dizer que o mago olha para o céu e diz: chegamos aqui porque a estrela da manhã, ela nos guiou. Oh, glória a Deus. Recebe essa palavra. Por que você está ainda de boca fechada? Se eu fosse você, eu estava dando glória, irmãos. Aqui é a sogra de Pedro. Uma aguinha. Quer uma aguinha, querida? Tudo bem? Querida, queria minha morte, né? Toma aqui. Davi poderia orar dizendo: mata, mas ele disse: mata não. É o que eu tenho feito ultimamente aqui dentro dessa igreja. Tem hora que a gente fica irado com determinadas coisas, né? E dá vontade de a gente falar: Senhor, mata logo. Manda um urso sair igual Eliseu. Sai um urso do meio do mato, Senhor, e destroça. Mas aí a gente lembra da oração de Davi: prepara-me uma mesa. 2020 é o ano dessa mesa, irmãos. Se eu fosse você, eu já preparava ela. Se eu fosse você, eu já preparava ela. Pastor Felipe, mas eu vou convidar e não vai vir. Quem disse que você vai precisar convidar? Quem disse você vai... você não entendeu. Meu pai, não vou nem mais entrar nisso aqui. O intuito dela não foi servir quem estava fora, mas sim quem estava dentro. Ela serviu quem estava. Eu fico imaginando a cara de Pedro. Pedro assim, você vê que ele sai de cena, a história se desenrola e Pedro sai. Eu vejo a sogra indo até Pedro. Quer alguma coisa, meu filho? Ela serve todos que estão dentro. Pegou essa mensagem ou não? Será que tem algo enfermo aí dentro e que precisa ser curado? Você tem coragem de falar o que está enfermo para Jesus hoje? Tem ou não? Você tem coragem de falar: Jesus, existe algo aqui no lugar de intimidade que não está muito bem.
Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Pastor, tem algo dentro do meu coração que não está bem. Está enfermo. É algo, pastor, que está me prejudicando já faz tempo. Algo que não deixa eu sorrir. Que minha fé caiu, meu semblante caiu. Eu não consigo mais servir com alegria. Eu não consigo mais fazer a obra do Senhor com alegria. Eu estou com um olhar malicioso, maldoso. Meu coração está voltado para outras coisas. Oh, meu Pai. Sabe o que é duro, irmãos? Duro é você criar maldade com o altar. Tem gente que ao longo da trajetória já foi tão decepcionado que quando senta para assistir um culto não consegue olhar para o altar com um olhar santo. Olha já para o altar com dúvidas e preconceitos. Será que é? Um dia, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e disse, rapaz, que ela foi em outra igreja e falou assim, pastor, fui em outro ministério e olha, não gostei da pregação. A pregação é, a boa pregação é do Senhor. Eu falei, rapaz, não faça isso. Não, o tempo todo que eu sentei, pastor, fiquei olhando o culto, sabe? Falei, não faça isso. Isso aí é dogma. Isso aí é algo de alguém que perdeu a essência. Porque quando tu entra num culto crente e que você julga tudo que está ao redor do culto, você não entrou ali por causa de Deus. Porque quando você entra num ambiente por causa de Deus, as paredes podem ser ruins, o pastor pode ser ruim, a poltrona pode ser ruim, o som pode ser ruim, o levita pode ser ruim, mas você sente Deus presente, porque está escrito, aonde estiver 2 pessoas ou mais reunidas em meu nome, ali eu estarei. Estou tirando uma prega, eu tenho que concluir, mas eu estou tirando uma mensagem, pastor, a respeito disso. Aonde estiver 2 pessoas reunidas em meu, ali eu estarei. Reunidas em meu, Jesus disse, reunidas em meu, ali eu, reunidas em meu. Então não é reunidas no nome da igreja, não é reunidas no nome do pastor ou no nome da teologia, é reunidas no nome. Deus só está em lugares que pessoas se reúnem para a glória dele. E quando eu digo lugar, eu não estou falando de igreja, porque o lugar pode ser esse quadrado que você está. E ele se manifesta, ele vem. Pastor, eu perdi essa essência. Eu estou longe, pastor. Eu tô longe da presença. Algo está de errado comigo. Eu não consigo mais buscar, não consigo mais sentir presença. Eu não tenho força. Você vai fechar os teus olhos e em 5 minutos, eu preciso terminar um culto, vai entrar outro culto. Você vai falar com o teu Senhor. Mas você precisa dar o primeiro passo. Feche os seus olhos. Coloque a mão no teu coração. No coração, coloca. Por que coração, pastor Felipe? Porque o coração é a fonte de todos os sentimentos. Feche os seus olhos. 5 minutos você tem para falar com Deus que algo não está bem. Nos enche da tua presença, Jesus. Aleluia. Eu me
rasgo por inteiro. Faço tudo. Confessa para Deus. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. É você e ele. E se eu passar, Jesus já entrou na casa. Jesus já entrou na casa. Ele já está dentro da casa. Eu já posso sentir Jesus dentro da casa. Isso, Wagner. Isso, Wagner. Isso, Wagner. Oh. E se eu passar? E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça glória, e eu entrarei longe do santo dos santos. Oh, Jesus. Não sei mais viver. Rasga teu coração. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? E quem já Pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. não sabe viver. E onde estiver, clamar pela deixa a lágrima rolar, querido. a glória Deixa. E se eu passar pelo fogo, cante isso. E se eu passar pelo fogo, Eu não temerei. eu entrarei Longe do santo dos santos. não sei mais viver. Oh, Jesus. E se eu passar Oh, Jesus. pelo vale da sombra da morte, E se eu passar, eu não temerei mal algum. não temerei. Na tua fumaça de eu entrarei. Longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos em outro. Eu não sei viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? E quem já pisou em outro lugar Não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Você vai falar com o teu Deus agora, vai? Fala com o teu Deus. Eu quero que você agora converse com o teu Senhor.
e você diga para Ele a causa dessa febre. Essa febre espiritual que está te matando. Essa febre espiritual que está tirando a tua liberdade de adorar. Que está roubando a força de você meditar na palavra. Oh, Jesus. O Senhor está me dizendo aqui que tem pessoas aqui que tinham tanta vontade de ler a palavra, que meditava nas Escrituras. Deus está me dizendo aqui que tem pessoas aqui que não precisava de despertador às 3 horas da manhã. Tinha tanta intimidade que o Senhor despertava. E quando você levantava, o Senhor estava te aguardando para você orar. Oh, aleluia! Lembra quantas vezes todos na tua casa dormiam enquanto você orava, enquanto você fazia o teu devocional, você lia a palavra. Lembra quantas vezes você foi para o banheiro para não ter que incomodar os outros e naquele cantinho você falava com teu amigo, você buscava recursos. Lembra quando tu ia para aquela sala, para aquele canto, e ali você falava, você orava. Ele está te dizendo hoje, volta. Eu quero curar. Eu quero curar essas feridas. Eu quero tirar do teu coração tudo que está te atrapalhando, tudo aquilo que está tirando a tua fé, tudo que está impedindo você de me servir com força. Alaia de calarabagas. Alano e de calarabagasai. Jesus. A alegria de estar e somente estar, de nada pedir e só descansar na tua presença, Senhor. Cante isso a Ele. Eu descobri, solta a sua voz. Eu descobri, a alegria de ser muito mais que Deus. Presta atenção nessa letra. De tudo perder, pra tudo ganhar. É a tua presença, Senhor, meu Senhor. Vai! Eu abro mão de tudo só pra ter a ti. Oh, Jesus! Esqueço o meu futuro, Presta atenção nessa letra. só pra te seguir. Eu abro mão. Eu abro mão de tudo, Oh, Jesus! só pra ver a ti. Larabagachou de calarabaga. Esqueço o meu futuro, Jesus da glória, que culto é esse, só papai? pra te Que atmosfera é essa, Jesus? Meu Deus, aleluia, Jesus! Eu descobri A alegria de estar e somente estar, de nada pedir
descobri a alegria de ser, a alegria de ser muito mais do que de tudo perder, pra tudo ganhar. É a tua presença, que presença, eu abro mão de tudo. Só pra ter aqui, vai! Só pra ter a ti. e esqueço o meu futuro. Esqueço o meu futuro. Só pra te servir. Eu esqueço o meu futuro só para te servir, Jesus. Eu abro mão de tudo. Recebe essa presença. Só pra ter a ti. Esqueço o meu futuro. Só pra te seguir. Levante os seus braços. A tua graça me basta, vai. A tua graça me basta. É melhor do que a vida. A tua graça me basta. E é melhor do que pecado. Sim, Senhor, a tua graça me basta. É melhor do que a vida. oh, maravilha, maravilha, maravilha. A tua graça me basta. É melhor do que pecado. Eu descobri a alegria de ser muito mais que ter, de tudo perder para te ganhar, Jesus. É somente pela tua presença que nós estamos aqui. É o Senhor que é o dono da colo de Deus. É o Senhor que é dono das nossas vidas. É por tua causa, pela tua presença. Nada desse mundo e tudo no céu. Nós te esperamos, Jesus. A tua graça me basta. Declare isso. E é melhor, muito melhor. A tua graça me basta. E é melhor do que o pecado. Aplauda Jesus Cristo. A tua graça. Oh, aleluia. A tua graça. Aplauda bem forte, é para Jesus, igreja. É para Jesus, não é para o pastor, não, é para Jesus. Dá glória a Deus, amigo. Amém? Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer retornar para os caminhos do Pai? Tem? Se tiver, você levanta a mão e eu vou orar por você, tá bom? Pode sentar, irmãos. Eu termino o culto em 2 minutos. Você vai embora para sua casa abençoado, tá? Já já nós começaremos o próximo culto, agora às 20 horas. Falta 4 minutos para as 20 horas, né? Terminando esse consecutivamente, já entramos em outro culto, tá bom? Amém? Amém, igreja? Que bênção. Quem está feliz com Jesus aí? Quem recebe essa palavra abençoada? Lembrando que logo mais, essa mesma mensagem já estará disponível no nosso canal do YouTube. Você que ainda não tem o nosso canal, é só procurar lá Pastor Felipe Cavalcante, tá? Felipe, não é Fi, é Felipe Cavalcante, para você acompanhar com mais detalhe. Quando você quiser assistir uma mensagem abençoada, vai lá. Tem mais de 100 mensagens já lá no nosso canal para você assistir e receber de Deus, tá bom? Amém? Gente, quero lembrar vocês que amanhã tem a tarde renovada às 3 horas da tarde, né? Vai ser uma bênção, eu tenho certeza disso. Amanhã é feriado, né, pastora?
Amanhã tenho certeza que Deus vai estar neste lugar. Nós estaremos aqui dando um brado de vitória, tá? Amém, gente? E terça-feira tem a Batalha do Arcanjo. Nós ainda estamos aqui. Como vocês já sabem, nós estamos de mudança. Amém, pessoal? Nós estamos indo lá, né? A igreja não está fechando. Eu quero frisar bem. Chegaram para mim essa semana, no caso ontem, uma pessoa me chegou aqui e falou: pastor, a unção renovada está fechando, é? Vai fechar a unção renovada? Não, irmãos. A igreja que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Amém? A nossa igreja só tem gente que é malicioso, né? Maldoso. Tem gente que já aproveita uma situação para lançar uma notícia, né? E aí lançaram a notícia dizendo que o nosso ministério está fechando, está acabando. Como? Não pode, né? Nós só estamos começando a obra. Em dezembro agora, dia 22, nós completamos 5 anos de ministério, irmãos. Amém? Nós só estamos começando. Então a nossa igreja está indo ali para a Avenida Leonel de Moura Brizola 41, em frente à fábrica de gelo, tá? Aqui na Praia dos Anjos, um lugar também muito abençoado, está sendo preparado um altar, né? A igreja disponibiliza de ar-condicionado, vai ser uma bênção naquele lugar, eu tenho certeza, tá? Amém, pessoal? Você vai ser muito bem-vindo ali naquele lugar, tá bom? Então, se espalharem notícias de morte, você vai ser um mensageiro de vida, tá, pessoal? Você diz: não, fechar não, tá escrito que as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Nós seguimos firme, tá? Olha lá a multidão que já tá para entrar para o próximo culto. Nós estamos seguindo firme com a graça de Deus, tá bom? Amém, pessoal? Quarta-feira, até amanhã com Deus. Pastor, mas quando que a gente vai de mudança? Dia 15 o culto já vai ser lá. Amém? Então, dia 15 de novembro, né, vai ser, nós vamos fazer 2 Santa Ceia esse mês. Presta atenção, domingo que vem vai ter Santa Ceia, tá? Domingo que vem, dia 8, é a Santa Ceia, porque é o segundo domingo do mês. Tá? E no terceiro domingo do mês, nós vamos fazer outra Santa Ceia. Por quê? Nós já vamos botar o pé naquele lugar em Santa Ceia com o Senhor. Amém? Então você se prepara que mês de novembro também é o mês do aniversário do meu mozão. Amém? Ela disse que não quer presente, mas calça 37 e 38. Caso você sinta alguma coisa aí. Amém? Então, tá bom, pessoal? Deixa eu pedir a tua oferta em nome de Jesus. Aplauda Jesus Cristo. Hoje também é aniversário do meu filho na fé, presbítero Jefferson Soares. Está sentado lá atrás. Deus abençoe, eu vou fazer oração só no outro culto, tá bom, irmão? Fica aí na fé, em nome de Jesus. Aviso para não ficar chateado. Pô, pastor, né, Wagner? Não orou por mim, depois vai se queixar com o Wagner, né? Tem mais alguém fazendo aniversário aí? Tem? No dia de hoje? Quem vai fazer nesse mês? Pastor, eu faço nesse mês, é? Que dia, varão? É? Amém, benção, maravilha. Raíssa, quando, Raíssa? 26? É. Amém, benção. Depois aí, pastora, deu sorte que o primeiro é da pastora dia 21 de novembro. Rapaz, quase que eu esqueci. Viu que eu saí o mês assim, 26. Se eu esqueço, eu ia entrar na prova, irmão. Mas Deus é fiel. Obrigado, Senhor. Amém, gente? Deixa eu pedir a tua oferta. Fique de pé. Apresente a tua oferta. E pastor, estou trazendo o meu dízimo hoje na casa do meu Senhor. Os obreiros, com muita atenção, obreiros, já fiquem em alerta para poder preparar o ambiente para o próximo povo. Ficar aqui mesmo para a gente prosseguir o próximo culto. Pai, eu agradeço ao Senhor por este culto abençoado. Eu louvo ao Senhor pelos dízimos que são levantados para o céu, a fidelidade que é levantada para o céu. Papai querido, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, porque Tu és bom, Tu és Senhor, Tu és Rei. Que culto, que palavra, Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos e Te louvamos. Pai, eu profetizo uma semana de paz, de bênção para os Teus filhos, uma semana de portas abertas e grandes vitórias, que onde eles colocarem a palma das mãos, a planta dos pés, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Estende as suas mãozinhas à frente, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as suas ricas e doces consolações do seu Espírito esteja sobre a tua vida. Se você crê, diga! Deus abençoe, igreja, vem ofertar a casa de Deus. Tchau, Deus abençoe. Você que está na live, fica aí já.